Olá! O relatório de hoje é sobre filtros ativos. Eu tenho uma dupla e é o seu Pérez. Filtro passa-baixo. Mas o que é o filtro passa-baixo? Ele basicamente permite a passagem das frequências mais baixas e atenua ou suprime as frequências mais altas, que seriam frequência de corte. O próprio nome já diz, né? Passa-baixa permite a passagem de baixas frequências. Para montar um circuito passa-baixo, utilizamos 2 resistores em série na entrada, um capacitor aterrado, além de um capacitor fazendo ligação dos 2 resistores em série com a saída. Ou seja, basicamente no passa-baixo, o sinal de entrada entra no resistor. Aqui nós podemos ver a função de transferência do circuito no passa-baixo. Já o passa-alto ele tem um efeito oposto ao passa-baixa, como o nome mesmo diz. Esse tipo de filtro atenua as frequências baixas e permite que as altas frequências passem. Eles podem amplificar os sinais se eles tiverem um amplificador operacional especialmente disposto para esse fim. Para montar um circuito passa-alta, teremos 2 capacitores em série na entrada, um resistor aterrado, além de um resistor fazendo ligação de associação em série dos capacitores para a saída. Basicamente, a diferença entre eles é que no passa-alta o sinal de entrada entra no capacitor e no passa-baixa, como já foi dito, o sinal de entrada entra no resistor. Isso em relação à montagem. Em relação a sinais, é que no passa-alta ele passa altas frequências e no passa-baixa ele passa baixas frequências, atenuando o oposto. Um filtro passa-faixa pode ser construído a partir de um filtro passa-baixa em cascata com um passa-alta. Essa topologia permite selecionar as frequências de corte inferior, que seria a do filtro passa-alta, e as frequências de corte superior, que seriam a do filtro passa-baixa, independentemente. Ou seja, esse tipo de filtro deixa passar os sinais que estão dentro de uma determinada frequência, rejeitando as demais. A principal qualidade desse filtro é sua seletividade, dada pelo fator de qualidade ou fator Q. Esse fator Q representa a relação entre a frequência central e a frequência de banda, passando em média a menos 3 dB do ganho máximo. Um fator Q elevado significa que o filtro é capaz de rejeitar sinais numa faixa bastante estreita. Esses filtros, quando operam numa faixa muito estreita de frequência, também podem ser denominados como filtros sintonizados. As aplicações para tais filtros são as mais diversas, indo desde o reconhecimento de um sinal de uma única frequência num sistema de controle remoto, até a seleção de uma faixa completa de sinais, como por exemplo num sistema de telefonia ou de telecomunicações. Aqui nós podemos ver o datasheet do TL081. Os pinos 1, 8 e 5 não serão utilizados. Os pinos de alimentação são os pinos 7 e 4, sendo que o 7 recebe a alimentação positiva e o 4 recebe a alimentação negativa. Os pinos 2 e 3 são os pinos de sinal, sendo o pino 3 o sinal positivo e o pino 2 o sinal negativo. Para esse experimento, o pino 3 será aterrado. Esses foram os cálculos utilizados tanto para achar o valor da resistência no passa alta, quanto para achar o valor do capacitor no passa baixo. Além da frequência central, o Q e o ΔF. Aqui nós podemos ver o diagrama de Bode utilizado para esse experimento. Como podemos ver, o valor teórico são os valores de baixo e o valor real é o de cima. Nesse experimento, a saída deveria dar 34 volts pico a pico, mas como podem ver, aparece 23 volts pico a pico, pois a alimentação está em 12 volts. Logo, o máximo que ela pode chegar seria 24 volts pico a pico. Para montar o valor de ganho dissipado, nós deveremos diminuir o amplificador, ou seja, nós diminuímos a tensão de entrada para poder ver o ganho.
Os materiais utilizados foram um osciloscópio, um gerador de função, um multímetro, um resistor de 25 kΩ, um resistor de 50 kΩ, dois capacitores de 15 nF, um capacitor de 212 Faraday, um capacitor de 103 Faraday, dois resistores de 330 ohms, dois ampulpes de TL081. Através dos cálculos obtidos no sistema de primeira ordem, nós obtivemos uma frequência superior de 3,3 kHz e inferior de 300 Hz. Já o de segunda ordem deu 201 e 155 Hz. Olá, hoje vamos fazer a atividade prática 5. São os filtros ativos passa-faixas. Esta prática tem como objetivo a montagem e verificação da funcionalidade de filtros analógicos. No experimento, vamos fazer observações sobre as principais características dos filtros projetados, tais como a frequência de corte, atenuação na faixa de rejeição, ganho, faixa de passagem e fator de qualidade. Também nesse experimento será analisado, a partir das funções de transferência, o comportamento do circuito no domínio da frequência. A montagem ON é um filtro passa-faixa ativo. Observe que é possível a construção de um filtro passa-faixa pela conexão em cascata de um filtro passa-baixa com um filtro passa-alta, na topologia Sallen-Key. Vamos calcular a frequência de corte de cada filtro, objetivando obter um filtro passa-faixa, cuja frequência de corte inferior 300 Hz e a frequência de corte superior 3,3 kHz. A segunda experiência é um filtro passa-faixa ativo de segunda ordem, topologia Sallen-Key. O objetivo desta montagem é verificar a funcionalidade de um filtro ativo passa-faixa de segunda ordem, observando a sua frequência de corte inferior e superior, ganho na faixa de passagem e fator de qualidade. A configuração do circuito usado consta de um amplificador operacional com múltipla alimentação para a implementação de um filtro ativo passa-faixa de segunda ordem. Vamos aplicar um sinal senoidal na entrada e observar os sinais de entrada e de saída simultaneamente com o osciloscópio. Vamos iniciar o experimento aplicando um sinal de entrada com amplitude constante de 1 Vp e com frequência inferior à frequência total do filtro, que foi calculado anteriormente. Variando a frequência do sinal de entrada e mantendo a amplitude constante, vamos observar em que frequência ocorre o ganho máximo correspondente à frequência central do filtro. Bom, gente, esse é o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.